que interessante. Gostaria de falar com vocês sobre 3 coisas aqui na placa, tá? Sobre o terra frio, que é o GND, sobre o fase e sobre o neutro, que o neutro é o terra quente, pessoal. E sobre a disposição de alguns componentes aqui na placa, se eles estão em série ou se eles estão em paralelo. Daí eu vou botar o meu multímetro na escala de ganho aqui, pessoal, ó. Está na escala de ganho, certo? Vamos colocar aqui o multímetro. Vamos aferir uma ponta de prova na outra para cuidar o errinho de paralaxe, né? Na sombra do espelho, ó. Então eu preciso, existe uma necessidade de eu olhar no centro do parafuso e deixar a sombra do espelho bem no zerinho ali, ó. Por causa da precisão da leitura, né, pessoal? Então, usando a escala de ganho, eu vou colocar uma das ponteiras de prova no terra frio, ou GND, pessoal. Aqui, esse parafuso aqui, ó, é o terra frio. E daí eu tenho 2 capacitores Y aqui, ó, que eles fazem o quê? O desacoplamento. Eles vão mandar para o terra frio as RFI, pessoal. Então, eu vou colocar o terminal do multímetro, a ponteira de prova, no terminal esquerdo, pessoal, ó. Esquerdo do capacitor Y. Olha lá, pessoal, ele tendeu a 0, ó. Porque o terminal esquerdo do capacitor Y está ligado no terra frio, ó. Vamos no outro aqui, ó. Olha lá, pessoal. Tá? O terminal esquerdo do capacitor Y está ligado no terra frio. E o terminal direito do primeiro está no fase, ó, pessoal. Ó, estou colocando no fase, ó, fase. Um está no fase e o outro está no neutro. Olha que legal isso, pessoal. Tá? E daí ele é responsável pelo desacoplamento, pessoal. Então, o que acontece? Vamos olhar agora os NTC, pessoal, ó. Eu vou colocar um dos terminais aqui, ó. O NTC, pessoal, se comporta como um curto, aí ele está bom, ó. Ó, um dos NTC e o outro, ó. E detalhe, eles estão ligados em série um com o outro, ó, pessoal. Tanto faz eu colocar aqui como aqui vai conduzir, ó. Ó. Estão em série um com o outro, tá? E ele tem um coeficiente de temperatura, conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência do NTC, pessoal. E o comportamento dele é um curto. Se eu medir no HFE, ele tem que dar um curto. Se ele não der um curto, se ele der uma chave aberta, quer dizer que ele está rompido. E daí eu tenho aqui o meu fusível que está ligado também em série, pessoal, olha só. E daí eu tenho o meu varistor. O varistor está em paralelo, pessoal. E o varistor tem que apresentar uma chave aberta, olha só. Uma chave aberta. E detalhe, pessoal, eu estou com a placa sem energia, né? A placa não está energizada, ó. Eu estou sem o conector de energia, ó. Tá? Eu estou no teste de ganho, ó, de resistência. E daí eu tenho o varistor que se apresenta como uma chave aberta, tá? E daí, para que serve o varistor? Se der um surto de tensão, ou seja, uma sobretensão, ele vai funcionar como um curto e vai romper ele vai auxiliar no rompimento do fusível, para não avariar outros componentes. E daí eu tenho os capacitores X, ou capacitores de supressão. O que acontece? Eles ligam um lado ao outro do circuito sem deixar um lado interferir no outro. Olha só, pessoal, quando eu adentro aqui, ó, no circuito elétrico, fase e o neutro, eles vão alternando. Ora é fase, ora é neutro, né? Acontece esse movimento aqui, ó, corrente alternada, 60 Hz, 60 oscilações por segundo, fase neutro.
Aí tem as interferências comuns ao fase e ao neutro, elas entram juntas, que a bobina está em série, uma bobina está em série no fase, a outra bobina está em série no neutro. E daí elas vão funcionar como uma chave aberta, pessoal. Para as interferências comuns. Por que é comuns? Porque ela é comum ao fase e ao neutro, ela vem na mesma direção. E as interferências diferenciais, pessoal, são aquelas que vêm só num sentido, que daí quem se encarrega dela é o capacitor X. Daí o capacitor X funciona como um curto e manda de novo para o terra quente. Entendeu, pessoal? Vocês entenderam que o GND ou terra frio, ele não faz parte do terra quente, ele não se comunica. Ó. Eu vou colocar a minha ponteira de prova no terra quente. Vou colocar aqui ó, no terra frio. Olha aqui, pessoal. Terra frio e terra quente não se comunica, pessoal. Muitas vezes a gente tem essa dúvida, a gente olha assim, onde é que eu vou fazer a aferição, tá? Então, para te poder fazer a aferição, tu tem que usar o GND, ou terra quente, ou terra frio, pessoal. Entendeu? Tipo, ontem que eu medi Ripple, eu usei o terra frio, uma ponteira de prova no terra frio. Daí essa ponteira aqui tem que vir aqui no output, na escala de 10, que daí eu vou botar a ponteira vermelha no positivo dos capacitores eletrolíticos, ó. Ou eu posso aferir aqui ó, no gate do MOSFET, ó. E daí o inscrito do canal tinha perguntado, tu pode usar o dreno para medir os pulsos? Pode, só que o dreno é um terminal bem do centro aqui, ó, tu te arrisca, tu não pode encostar um terminal no outro aqui, senão dá ruim, pessoal, entendeu? Tu tem que sempre fazer as aferições da forma mais facilitada possível e evitando de encostar terminais, porque senão tu vai avariar os componentes, entendeu? E daí o que acontece, pessoal? Olha só, as interferências comuns, elas vêm no mesmo sentido. E daí as bobinas funcionam como chave aberta, uma no neutro e uma no fase, tá? E o que passar pela bobina, que é as interferências diferenciais, o capacitor X, ele vai funcionar como um fio e vai mandar de volta para o terra, tá? Então, os capacitores X funcionam como desacoplamento, pessoal. Acoplamento. O capacitor Y, ele funciona como desacoplamento, porque ele desacopla para o terra frio, tá? As RFI e as MI, ele desacopla para o terra frio. Enquanto que o capacitor X, ele desacopla para onde, pessoal? Na verdade, ele acopla, né? Porque vem pelo fase e ele acopla de novo para o neutro, ele faz retornar. Então, o capacitor X, ele é um capacitor de supressão, um dos nomes deles, né? E ele é um capacitor de acoplamento, porque ele liga um lado ao outro do circuito, só que ele não permite que as interferências que vêm da placa interfiram na rede elétrica e não deixam que as interferências que vêm da rede elétrica interfiram na placa. Entenderam, pessoal? Então, a bobina funciona como uma chave aberta e o capacitor como um fio. Então, a bobina, o papel da bobina é para reter quem? As interferências comuns, comum ao fase e ao neutro, que vem num único sentido. E o capacitor X se encarrega do quê? Das interferências diferenciais, que vem só pelo fase, ali ele faz retornar pelo neutro. Olha que interessante esse conhecimento, pessoal. O varistor é utilizado quando dá um surto, uma sobretensão. Daí ele vai funcionar como um curto auxiliando no rompimento do fusível. E a ponte de diodos aqui, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai retificar, pessoal, uma onda completa. Por que uma onda completa? Porque é uma ponte de 4 diodos, aí ela vai ocupar melhor dentro das frequências. Por exemplo, eu tenho uma onda positiva e uma negativa, né, pessoal? Na frequência de 60 Hz.
e a ponte de diodo vai ocupar duas ondas positivas, ela vai filtrar de forma que ocupe duas ondas positivas em 120 Hz. Olha que interessante isso, pessoal. E daí, o meu capacitor eletrolítico vai filtrar, certo? E depois vai ter que haver todo um processo de novo. Tipo, eu tenho um circuito integrado embaixo dessa placa, tá? Que vai mandar os pulsos PWM para o transistor MOSFET aqui, ó, através de um feedback que ele recebe do secundário através desse fotoacoplador. Esse fotoacoplador vai mandar lá para o circuito integrado que está embaixo dessa placa, tá? O circuito integrado vai mandar os pulsos PWM para o transistor MOSFET, certo? E o transistor MOSFET ou vai alargar ou vai diminuir, que é chamado de duty cycle, né? O alargamento ou a diminuição do tempo de pulso. Entendeu, pessoal? Para fazer com que o transformador Chopper ele funciona com corrente pulsante. É esse o trabalho do transistor MOSFET, fazer pulsar, entendeu? Todo o conjunto, né? O feedback do secundário para o fotoacoplador envia para o circuito integrado e a configuração do circuito integrado vai enviar para os pulsos PWM para o transistor MOSFET, que num primeiro momento vai expandir um campo eletromagnético através da força eletromotriz, e daí, num outro momento, ele vai colapsar esse campo pela força contra-eletromotriz, fazendo com que ele induza para o secundário, e daí tem todo aquele funcionamento. Tem duas pontes de diodo short aqui, que é o diodo rápido, que é um diodo com uma baixa queda de tensão, uma baixa resistência. Daí eu tenho vários filtros aqui, ó, pessoal. Tenho vários capacitores como filtro, porque lá na placa da TV a corrente tem que chegar bem alinhada, entendeu? Bem alinhada. E todo esse circuito aqui, ele funciona de forma síncrona, entendeu? De forma síncrona, para deixar o mais alinhado possível a minha corrente elétrica. É esse que é o fundamento, entendeu? Ele tem um filtro de proteção e depois ele vai alinhar a corrente. Você vê, ele trabalha com a corrente de várias formas. Ele filtra, ele protege, ele alinha e depois ele tem que pulsar ela novamente e depois novamente ele vai ter que realinhar ela para que ela chegue de uma forma bem contínua para não dar problema na minha placa da TV, pessoal. Entenderam? É um apanhado geral. Se você achou interessante, pessoal, esse vídeo, certo? Deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal, se for possível, compartilhe esse vídeo, porque cada vez mais, pessoal, eu vou estar colocando conteúdos cada vez mais elaborados, ou para que você lembre do conhecimento que está engavetado, certo? Ou eu vou trazer um conhecimento novo, quem sabe, que você nunca viu, certo, pessoal?